Senhoras e senhores, o Centro de Estudos e Pesquisas de Direito e Justiça realiza hoje a entrega à sociedade dos resultados das pesquisas desenvolvidas pelo projeto Observatório das Cidades do fomento da Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa, a FAPER, oriundos de uma emenda parlamentar iniciativa da deputada estadual Rosângela Donadon. Muito obrigado a todos. Destacamos também que o Centro de Estudos e Pesquisas de Direito e Justiça e a Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa. Registro também e já agradecemos a presença de todos os alunos, professores, todos também a sociedade de uma forma geral. Destacamos também e já agradecemos a presença do professor Everton Carmo. Ele é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia. Obrigado, professor Everton. Obrigado também ao professor, ou melhor, a professora Walterlina Brasil, docente da Universidade Federal de Rondônia. Obrigado também ao professor Joel Bombardelli, professor, doutor Joel Bombardelli, professor doutor Breno de Paula. Destacamos também a presença do professor Antônio Balau, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Finca. Também a presença do arquiteto Silvio Feitosa, líder do grupo de pesquisa e urbanismo do Observatório das Cidades. E um destaque especial, o arquiteto Silvio Feitosa, ele é criador da bandeira do estado de Rondônia. Também a presença do querido amigo economista Elmir Marques. Senhoras e senhores, bem-vindos. Aí destacamos também, lógico, a presença do professor doutor Marcos Vinícius Rivoiro, ele é diretor de pesquisa da FAPER. Neste momento, nós vamos acompanhar a apresentação do repositório digital do Observatório das Cidades. Para facilitar essas informações e apresentar nessa palestra, convidamos Edson Lustosa, presidente do Centro de Estudos e Pesquisas de Direitos e Justiça. Bem-vindo, Edson. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje para fazer a entrega à sociedade rondoniense das pesquisas desenvolvidas dentro do projeto Observatório das Cidades, né? É um projeto que foi apresentado por nós, do Centro de Estudos e Pesquisa de Direito e Justiça, e eu faço questão de registrar que as ideias que nortearam essa proposta nossa, elas partiram da nossa convivência no curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia, com docentes como Joel Bombardelli, que ministra Direito da Cidade no primeiro semestre, e Cidinha Zuim, que ministra Direito da Cidade no segundo semestre. Mais precisamente, 12 anos atrás, conversávamos com a professora Cidinha Zuim e vimos a necessidade de termos um repositório que concentrasse informações respaldadas cientificamente para que, a partir delas, nós pudéssemos orientar, cobrar, observar, enfim, nos posicionarmos diante dos fenômenos que ocorrem nas cidades que habitamos no estado de Rondônia. Fazemos uma primeira consideração de ordem técnica que o termo cidades, em que pese para efeito da nomenclatura oficial do IBGE, se referir somente aos distritos sede dos municípios, certo? Para nós, entendemos que hoje, quando se fala em política de cidades, obviamente não se prende a isso, mas se refere a todo e qualquer adensamento urbano, adensamento populacional significativo. O que falamos aqui pode não ter muita importância num contexto como o dos entes federados, onde são tomadas as grandes decisões nesse nosso país, em que vivemos o que eu denomino um intracolonialismo, porque temos dentro do próprio país as metrópoles determinando as vidas daqueles que habitam as paragens do poente, como diz o nosso hino, né? Gente que nunca pôs os pés na Amazônia, mas que quer dizer como é que nós que aqui vivemos devemos cuidar da Amazônia.
O que nós podemos plantar, ou seja, o que nós podemos comer. Né? Como é que devemos nos transportar? Outro dia uma ministra aí falou que nós queremos a estrada para Manaus só para passear. Que fosse só para passear. Nas outras regiões do país não existem estradas para passear, litorâneas, desfrutar de paisagem. Entendeu? E somos obrigados a engolir isso, porque vivemos hoje, no nosso país, essa desconsideração absurda com o saber empírico daqueles que vivem na Amazônia e, o que é mais absurdo, o saber científico daqueles que produzem ciência na Amazônia. Nós temos na Universidade Federal de Rondônia o único curso de graduação no país com 2 períodos de direito da cidade. Temos no quadro de docentes da Universidade Federal de Rondônia 4 doutores em direito da cidade pela melhor escola de direito da cidade do país, que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto isso, num conluio do SEBRAE com a administração municipal, contrataram uma empresa chamada Solo Urbe, de gente que nem pôs os pés em Porto Velho, para elaborar minutas do novo Código Civil. Eu digo isso, conheço e convivo com isso, que sou membro do Conselho da cidade. Aliás, a maior besteira que o nosso prefeito fez até hoje foi me conceder um assento no Conselho da cidade, porque eu estou ali para perturbar. Não estou ali para dizer sim, para baixar a cabeça, para participar de um rito homologatório das decisões de gabinete, eu não me presto para isso. Quando nós, do Centro de Estudos e Pesquisa de Direito e Justiça, pleiteamos e conquistamos um assento no Conselho da cidade, foi para cumprir o nosso dever cívico. Eu, como titular, o arquiteto e urbanista Wellington Nogueira Santos como membro suplente. Então, hoje nós vivemos essa realidade, um total desprezo, sobretudo aqueles que optaram por viver na Amazônia e produzir ciência na Amazônia. Bem, então tivemos a ideia de criar o Observatório das Cidades, que vai ter condições de eu mostrar aqui o site? Vai ter, né? Que os senhores vão olhar assim, vão até pensar, é uma Wikipédia tupiniquim, né? Mas não é só isso. Quem é do meio acadêmico sabe que a melhor maneira de garantir uma nota baixa num trabalho acadêmico é incluir a Wikipédia nas referências. Né? O cara já... esse já está rifado. Né? E qual é o problema da Wikipédia? Né? O Wikipedia, aí, tem um pessoal que fala Wikipedia, né? Tem uma turma aí que... Wikipedia, Instagram, né? Facebook. Né? Então, eu sinceramente não sei qual a prosódia mais recomendável, eu falo Wikipédia porque é o que está escrito. E aí, o problema da Wikipédia está no desconhecimento da autoria. Esse é o grande problema. Quem escreveu? Quem botou aquilo ali? Qual a formação? Qual o currículo? Com que autoridade escreveu aquilo ali? Eu mesmo, outro dia, corrigi dados aí históricos acho que do governador Jorge Teixeira, né? Foi. Não é coisa de grande importância, mas eu vi aquilo ali errado, eu entrei para interagir. Ela é fantástica nesse aspecto. Eu acho que até que toda pesquisa deve passar pela Wikipédia para se referenciar, mas ela não é uma referência científica. Né? E nós, então, temos no Observatório das Cidades 4 grupos de pesquisa. Nessa primeira edição, pretendemos depois avançar sobre outras áreas. O desenvolvimento econômico, que foi confiado à liderança do professor Dr. Joel Bombardelli. O direito da cidade foi confiado ao professor doutor em direito da cidade, Breno de Paula. História, professor doutor Antônio Cláudio Barbosa Rabelo, Toninho Rabelo. Urbanismo, Dr. Silvio Feitosa, né? Então, nós ali temos informações levantadas por um grupo de 4 pesquisadores, relatores, um monitor e um líder de pesquisa, um doutor da área, né?
Acreditamos, então, que esse já é um primeiro diferencial. E, para mim, pessoalmente, o que eu considero mais importante, 4 doutores daqui de Rondônia, pessoas que têm não apenas o conhecimento científico, mas têm a vivência, porque para falar de cidade, tem que ter um mínimo de vivência no contexto sobre o qual você pretende falar, né? A partir dessas 4 visões, nós, então, roteirizamos alguns trabalhos jornalísticos para ilustrar, onde um deles é o documentário, né, que vai ser lançado amanhã em Ariquemes, que eu fiz questão de fazer em Ariquemes, apesar de não estar no projeto da parceria. Nós vamos, com recurso próprio, entregar à população de Ariquemes o documentário Ariquemes de Portas Abertas para o Desenvolvimento. Temos diversas oitivas que fizemos, depoimentos que foram colhidos, utilizando a metodologia da entrevista em profundidade, que eu acho que é o ponto de partida quando você realmente pretende trabalhar a sério um assunto. Você pode adotar a metodologia que for depois, no decorrer do trabalho, mas uma boa entrevista em profundidade no começo te dá um norte. Eu acho assim. Eu não consigo fazer pesquisa científica dentro de caixinha, né? A metodologia tal, e recorta tudo e não sei o quê, e o cara fica entaniçado ali, entendeu? Eu vou usando a metodologia conforme seja mais adequada no momento da pesquisa para me aproximar do objetivo. É a nossa maneira de trabalhar e está dando certo, né? Então, nós tivemos oportunidade de começar o nosso trabalho fazendo a primeira entrevista, que eu tinha uma curiosidade enorme de saber sobre Ariquemes. Eu percebia que havia algumas mitificações sobre o planejamento de Ariquemes, isso é natural, né? A cultura popular ela vai enriquecendo os fatos, né? E tivemos a oportunidade de ir a Brasília e a primeira entrevista que fizemos, documentada audiovisualmente, está no Observatório, foi a do professor doutor Antônio Carlos Carpinteiro, né? Abre para mim, por favor. Antônio Carlos Carpinteiro, que foi secretário de Planejamento e prefeito do município de Porto Velho nos anos 75, 76, governo, então, do coronel Humberto de Souza Guedes, que não teve assim, aquele marketing, né, que teve o governador Jorge Teixeira, até porque o Estado não tinha contrato com a UANA Publicidade, né? Esse contrato veio depois, certo? Mas que foi o verdadeiro criador. Quem estuda história sabe disso, que quem plantou as bases do Estado de Rondônia foi Humberto da Silva Guedes, certo? E aí, depois, Jorge Teixeira veio já com todo um aporte de mídia, né, porque havia todo um propósito com a criação do Estado de Rondônia, e a coisa foi tomando outra dimensão na cultura popular, ao ponto de se dizer que 4 de janeiro é o dia da instalação do Estado, o que é uma grande mentira. Primeiro, que o Estado nunca foi instalado, que não existe instalação do Estado, né? Nem o decreto-lei feito por Jorge Teixeira, antes da Assembleia Constituinte virar Assembleia Legislativa, em 6 de agosto de 83, o governador ainda legislava por decreto-lei, ainda tinha esse poder, certo? E nem o decreto-lei que criou o feriado quadrante diz isso, não fala em instalação do Estado. Fala início efetivo das instituições da administração estadual. O que também é questionável, porque a primeira edição do Diário Oficial é de 1º de janeiro, com as nomeações, né? Todos os secretários. Então, todo mundo teria que devolver 10% do salário, né? Que dia 1º, dia 2, dia 3, começou a funcionar dia 4, então tem 3 dias em 30, né? Dá 10% do salário que deveria ser desenvolvido. Por que eu estou falando isso aqui para os senhores? Não é uma divagação, é só para mostrar o quanto ocorrem distorções pela linguagem que se utiliza para narrar um fato na mídia, no bate-papo do bar. E quem pode nos esclarecer sobre isso, senão a história?
Nietzsche dizia que é a única e verdadeira ciência, né? Acho que é isso, né? Eu acho exagero também, acho que é outra ciência. Mas eu acho que ele tinha os motivos dele para dizer isso, né? Então, por isso, a história, gente, foi o ponto de partida, foi o grupo, inclusive eu até brinco que o grupo de pesquisa dos 4, que eu tenho o maior carinho, né? Sob a coordenação do professor Antônio Cláudio Barbosa Rebelo, realmente eles conseguiram ter um empenho muito bacana, fazer as coisas certinho, o cronograma, então eu tenho aqui que fazer esse reconhecimento também. E esse meu interesse de incluir a história nesse primeiro trabalho foi esse, porque só a história, e não as historinhas, é que podem nos levar a uma compreensão efetiva dos fenômenos urbanísticos que se registram no estado de Rondônia. E depois da história, a gente vai para onde? Acho que é o Léo Huberman, quem for da área de história, me socorra aí, que escreveu História da Riqueza do Homem, né? Foi, né? O economista já me socorreu aqui. Depois da história, a gente vai para a economia. Porque toda a história da humanidade é regida pela economia, se a gente for olhar. Primeiro, pela sobrevivência, né? Então, o homem procura fugir das condições climáticas adversas, né? Procura locais melhores para habitar, para sobreviver primeiro. Segundo, para enriquecer, ele vai procurar um lugar onde tem recursos naturais que ele possa explorar. Terceiro, um dos maiores fatores que influenciam a formação das cidades, que é o comércio, né? Então, sem compreender o desenvolvimento econômico, não há como compreender a formação e o desenvolvimento de uma cidade. Quando lançamos o nosso olhar aqui para a nossa Amazônia, nós vemos isso. A maior parte daquele Belle Époque Belle Époque na Amazônia Ocidental, acho que esse é um livro muito interessante, se vocês tiverem acesso. Uma historiadora, uma mulher, não lembro o nome agora. E aí ela fala disso, eu conversava esses dias com o professor Carpinteiro sobre isso. Cidades que surgem em torno do cais, e depois a economia vai se modificando, aí já tem uma agricultura, o pessoal já larga o cais, vai mais para dentro, que já vai ter um comércio estabelecido em terra firme, né? Essas mutações todas, elas são ditadas no processo de desenvolvimento econômico, pelas oportunidades que se vislumbram, e a partir disso daí a gente começa a entender como é que uma cidade deve ser planejada. E aí nós vamos para o urbanismo, né? Então, já falamos aqui da história, da economia, o outro grupo, o grupo do urbanismo. Muito bem coloca o professor doutor Antônio Carlos Carpinteiro quando diferencia cidade projetada de cidade planejada, né? E a planificação, hoje falam muito em cidade inteligente, está na moda, não é verdade, né? Tem uns eventos aí que trazem o pessoal de fora para faturar, fazendo palestra, e que não deixa nada de aproveitável para nós, certo? Né? Mas vem falar de cidade inteligente, cidade sustentável, né? E essa turma que chega aqui de drone, né? Some depois, né? E aí eu fico me perguntando como é que pode haver cidade inteligente sem planejamento inteligente. Então, o próprio processo de planificação, ele tem que ser regido por alguma lógica, senhores. E aí nós vamos para a transformação desses planos em normas e avançamos para o direito da cidade. Diferente do direito à cidade, que é uma visão sociológica e filosófica de Henri Lefebvre, que serve de base ao direito da cidade, com certeza. Henri Lefebvre, na sua visão, ele rompe com o racionalismo de Hegel e resgata o espírito dionisíaco do prazer. A cidade é para nós sermos felizes. Eu fiz um trabalho na graduação
sobre calçadas. Fui pesquisar calçadas, porque eu já sabia que era inconstitucional. E como é que eu sabia? Porque este advogado que aqui está, o professor Dr. Breno de Paula, 14 anos atrás, advogando para a seccional do OAB, em uma ação direta de inconstitucionalidade estadual, portanto, ação que corre no Tribunal de Justiça do Estado, demonstrou isso, convenceu os desembargadores, e a lei de Pimenta Bueno, que impunha o ônus da calçada ao proprietário do imóvel, foi declarada inconstitucional. Não é? Obrigado, professor Breno, pelo seu trabalho. Como cidadão, eu agradeço. E aí, ainda hoje, nós temos leis como a lei no município de Porto Velho. Nessa minha infeliz ideia de participar do Conselho da Cidade, eu escuto muita coisa, né? Sou obrigado a escutar, porque quando você está compondo um colegiado, né, às vezes você não tem a felicidade de ter pessoas muito, né, providas, né? E aí tem uns Einsteins, as avessas aí, que você tem que conviver, faz parte, a tal da diversidade, né? Então tem que... Diversidade não é só racial, etc. Não, tem diversidade também de níveis de cognição, de reflexão, de percepção. E aí um secretário municipal diz que ele já estudou o tema e que quem quiser que entre com questionamento da constitucionalidade. O município tem que fazer a lei mesmo, quem quiser que entre. Eu só queria lembrar que, além da legalidade, existe um princípio muito importante que é o da moralidade. E é, no mínimo, imoral um gestor público impor uma lei já sabendo que ela é inconstitucional, porque lei análoga assim foi declarada em outro município. Então, os senhores vejam, eu estou falando desses assuntos todos aqui para que tenham uma noção do contexto nos qual nós estamos inseridos. Nós não queremos que o Observatório das Cidades se transforme, vai ter edição impressa também, viu, dos relatórios que está fazendo, que seja um livrinho no fundo de uma prateleira numa biblioteca, mas que seja um livrão na mesa dos que visitam a biblioteca. Nós queremos que seja um instrumento útil. Eu teria vergonha de vir aqui dizer para os senhores que peguei recurso público para alimentar uma fogueira de vaidade de doutores que produzem textos que ninguém vai ler, que ninguém vai aplicar, que ninguém vai usar e que não vão redundar em benefício para a comunidade. Eu teria vergonha. Aqui compareço de cabeça erguida, feliz, porque nós vamos ter um fórum vivo, ativo, no qual essas questões que afetam a vida dos cidadãos das diversas cidades do nosso estado possam encontrar referências para propor uma ação judicial, para propor um questionamento administrativo. Aliás, eu falei em questionamento administrativo, eu fiz um pedido ao secretário da CEMUR para ele me dizer qual é a base legal sobre a qual vão trabalhar um grupo que ele criou lá para fazer o regimento interno novo do Conselho da Cidade. Por quê? Porque os dispositivos que regem o funcionamento e a composição do Conselho da Cidade foram revogados por um jabuti que enfiaram na lei do plano diretor. E hoje não existe lei dizendo quem são os conselheiros, nem quantos são, e nem como se organizam. Aí o camarada quer reformar o regimento interno? Eu não sei nem como é que compõe um órgão. Então, senhores, essas legislações, num próximo passo, elas também estarão disponibilizadas no Observatório da Cidade. Isso é importante saber. Se um órgão colegiado existe efetivamente com uma função social, ou se ele é um enfeite, ele é apenas uma instância homologatória do que já foi decidido em gabinete, como estão fazendo com o Conselho da Cidade de Porto Velho. Tanto assim que na minuta de lei que está disponibilizada lá, tiraram já o caráter deliberativo do Conselho. Ele não tem papel deliberativo. Então, para que serve? Ele serve para fazer reuniões e dizer que está indo tudo muito bem com a implantação do novo plano diretor.
Nós temos aqui no nosso município de Porto Velho uma divisão política administrativa que é uma aberração. Nós temos um distrito que não tem sede, distrito de Mutum, Paraná. Cadê a Vila do Mutum? Não tem mais. Nova Mutum, para quem não sabe, está dentro de Jaci, Paraná. Nós temos distrito que nunca foi distrito, é só no nome. O distrito de União Bandeirante não tem distrito, é um povoado. No distrito de Marco Azul, distrito de Rio Pardo, tudo povoado, no meio da floresta, por sinal. Se for olhar a situação fundiária, está todo mundo dentro da floresta. Certo? Mas aí vai chamando, vai falando, vai ficando. As distorções vão se cristalizando na mente das pessoas. Então, por que falei de tudo isso? Para chamar a atenção da importância que tem a gente, nessa primeira etapa, reunir essas 4 pesquisas. A história, o processo de desenvolvimento econômico, o processo de desenvolvimento urbano e o contexto jurídico do direito da cidade. E buscamos que esses grupos fossem liderados por nomes respaldados, não apenas pela sua titulação acadêmica, mas, sobretudo, por sua vivência em Rondônia, sua vivência em Porto Velho, seu trabalho prestado a coletividades comunais, como a de Pimenta Bueno. Eu acho que o professor Breno nunca residiu, né? E prestou esse serviço a Pimenta Bueno. Não? Os senhores entenderam? Eu costumo dizer 2 coisas sobre o raciocínio humano. Primeiro, eu concordo com Sócrates que não existe o mal, existe a ignorância. Né? E o mal, né, é a ignorância do quanto é bom fazer o bem. Aí o camarada vai para o mal. Então, nesse ponto eu sou, né, socrático. E eu, nas minhas reflexões próprias, sem me pretender jamais teólogo, mas quando eu olho para a Escritura Sagrada e vejo a narrativa dos nossos antigos patriarcas lá do Velho Testamento, vejo o trabalho que Noé teve, já dentro de uma primeira proposta salvífica, né? Muito antes de Cristo, e os senhores podem observar que na arca de Noé não entrou o burro. Né? É um animal híbrido, portanto, não estava dentro daquela programação de casais para reproduzirem. E eu acredito que a sabedoria popular, quando adota o termo burro para se referir a alguém, é porque seja alguém que caminha no sentido contrário do processo evolutivo da humanidade. Essa é a minha visão das pessoas burras. Posso estar enganado, mas eu acho que, né, faz algum sentido. As analogias não acontecem por acaso. Então, eu tenho certeza, né, tranquila certeza, de que quando se propõe um trabalho dessa natureza, ele não terá os seus resultados aferidos com base quantitativa, mas sim com base qualitativa. Observem, senhores, olhem para os lados e vejam os tipos de pessoas que foram atraídas para esse nosso encontro de hoje. Né? Os outros, eles não entram na Arca de Noé, eles não serão salvos como nós. Não é verdade? Isso é um processo natural. Vamos discriminar? Não. Nós vamos cumprir com o nosso papel de iluminar, de levar, de difundir, de orientar. Quem alcança um conhecimento assume um compromisso. É nisso que eu acredito. E é por isso que eu, como jornalista, como comunicador, há 40 anos, né, insistindo nessa ideia aí, ser jornalista,
eu me sinto assim satisfeito em poder botar... Cadê? Já até sumiu o negócio, bota de novo. Botar aí na internet, essa mesma internet que você pode acessar os vídeos do Felipe Neto, né? Você pode ver o último show da Ludmilla, né? Cantando hino nacional de preferência. Né? Você pode também encontrar, se digitar www.observatoriodascidades.org.br, encontrar esse sitezinho singelo aqui. Eu vou aqui ficar mais perto aqui da tela, que eu quero comentar aqui algumas coisas. Os senhores estão vendo aqui a logomarca aqui do Observatório das Cidades? Tá? Tem ali uma estilização, né, de alguma coisa com dois pisos na área central e né, um avarandado coberto em volta. Quando nós queríamos buscar um símbolo para o observatório, nós fomos pensar várias coisas. Poderia ser o instrumento agrícola, né, lá de Rômulo e Remo, né, que definiu a urbe, né? Tá, seria algo assim bem... Né? Poderia ser arranha-céus, que é a tendência, né? Um perfil assim, meio Camboriú, meio Dubai, né? Tá, isso é o futuro, são os arranha-céus. Mas eu queria alguma coisa que representasse Rondônia. Não sei se a memória dos senhores, né? Até porque a maioria aqui é mais jovem do que eu, mas eu, nos meus, hoje já há 60 anos, eu começo a lembrar 40 anos atrás, né? Trabalhando aqui no Instituto Estadual de Florestas, que havia isso em Rondônia, né? Andando pelos interiores. Eu, quando trabalhei como chefe de gabinete do Antônio Almeida Sobrinho, que é uma pessoa fantástica, que era o coordenador regional da Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, isso ainda naquele rabinho de Polo Noroeste que ainda tinha, começo dos anos 80, eu percorri grande parte do interior do estado, outra parte sobrevoei de helicóptero, tinha umas horas lá de helicóptero para usar, né? A gente aproveitava. E aquele conhecimento todo que a gente adquiria pisando no chão ou sobrevoando de helicóptero, mas conhecendo a realidade de Rondônia. E ali os senhores podem ter certeza que uma das coisas que mais me chamou a atenção foram os NUARs, Núcleos Urbanos de Apoio Rural, que eram isso daqui. Uma partezinha central de 2 pisos, pé direito dobrado, um avarandado em volta, mas subdividido em compartimentos. Muitas sedes de município, muitas cidades que hoje temos, nasceram de NUAR. A única que foi preservada, porque é outra coisa também que eu me bato muito, outro dia eu conversava com o professor Toninho Rabelo da História sobre isso, eu acho absurdo ter-se como critério para um patrimônio arquitetônico, artístico, histórico, sobretudo patrimônio histórico, ter como único critério, doutor Silvio Feitosa, a questão cronológica. No mínimo tantos anos. Se fosse assim, Brasília não tinha patrimônio histórico nenhum. Se fosse no mínimo tantos anos, né? Eu entendo que é preciso levar em consideração outros fatores, sobretudo a relação afetiva da comunidade com aquele patrimônio. Nós temos aqui perto um terreno ali do lado da Unir, está lá aquela lindeza, um muro pré-moldado com concertina em cima. A cidade ficou linda, era o que faltava no centro histórico de Porto Velho. Né? Por quê? Porque não puderam edificar ali. Por que não puderam edificar? Porque ia tirar a visão das 3 caixas d'água. Né? Concordo, eu sou super a favor. Né? Só que tem que usar os instrumentos jurídicos para isso. E um deles é o TDC, Transferência do Direito de Construir. Você não pode construir aqui, mas você tem um direito e pode negociar para que esse direito seja exercido por outro em outro lugar. Tá. Mas não fizeram isso. Tá. E ali o terreno, então, acabou virando um terreno baldio e depois, né, derrubaram ali e tal, pelo menos está murado agora. Mas
se houvesse uma seriedade, aquilo ali era para ser tombado ainda aquele prédio da Teleron que tinha antes. Porque para uma geração mais antiga como a minha, quantas lágrimas foram derramadas naquelas cabines telefônicas, nos contatos que tínhamos com nossas famílias distantes, em nossas cidades de origem. Mas não, derruba. E numa negociata ainda, professor Breno, professor Marcos Rivori, do Direito da Cidade, negociata porque pelo rito, ali o terreno é da União, a edificação só, que era da Teleron, que foi privatizada e acabou na Brasil Telecom. Para vender, tem que consultar a União primeiro. União, você tem interesse no imóvel? Ela, não tenho. Aí pode vender edificação. É o que a lei diz. Mas, né, nem sempre o que a lei diz é observado. Então, eu entendo que os nuares é uma tragédia. Nós só temos hoje um nuar. Eu não sei nem se é preservado, acho que ele está lá porque ainda não mexeram. Se é tombado, melhor dizendo, que é o da prefeitura, acho que é o Wellington, é Campo Novo, né, que a gente teve, né? O único que tem no ar, né, que tem o formato ainda disso daqui. É a única coisa remanescente. O resto tudo já foi demolido, já virou outra coisa. E ninguém tem mais a lembrança do que foram esses anos de pioneirismo. Isso aqui, gente, ficava no meio do mundo. No meio do mundo. Área, campo, agrícola para um lado e para o outro, e essa edificação plantada ali. Aqui tinha um agente dos Correios, né? um cara da saúde para fazer vacinação, um kit completo, né? Que anos e anos depois replicaram com o nome como era Shop Cidadão, tudo aqui, que nada mais é do que rebatizar o que eram os nuares, que eram os núcleos urbanos de apoio rural. Então, por isso, a nossa marquinha faz homenagem aos nossos pioneiros, né? Com esse desenhozinho ali. Bom, aqui nós temos, vocês vão observar que só Ariquemes que tem um título aqui, né? Capital Nacional do Tambaqui. Então, o botão, já dá para clicar aí? Não. O botão de Ariquemes, vocês vão entrar e ali vão ter dados estatísticos de cara, né? IDH, PIB, eleitores, né? Em função desses dados têm que ser, obviamente, atualizados, né? Periodicamente, pelo menos. Características geográficas dessa aí. Pode descer. Rápido. Pode ir. Tá, aqui tá bom. E aí vocês vão ter um pequeno sumáriozinho aqui, onde tem história, né? Desenvolvimento urbano, galeria de imagens e vídeos, desenvolvimento econômico. O material pesquisado em urbanismo, ele foi juntado com o material pesquisado em direito da cidade e estão em desenvolvimento urbano, certo? Temos o desenvolvimento econômico, conforme já falamos, é a história, certo? Na galeria de imagens, eu vou só falar aqui, depois vocês acessam, né? Tem a galeria de imagens, temos imagens aéreas de drones, né? Temos imagens, tá? E fotos históricas que estamos recolhendo, certo? Quem tiver fotos históricas, nos envie. E nos vídeos nós temos depoimentos que estamos colhendo de moradores antigos, pessoas que têm uma vida na cidade. E temos, além disso, aqui, né, o professor Carpinteiro e outros, né? E temos, além disso, nós temos um documentário que também vai estar disponibilizado, está sendo lançado amanhã, né, em Ariquemes, isso para cada município, certo? Volta lá na página anterior. Nosso projeto abrange Cabixi, Cacoal, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiárias de Paraná, Pimenteiras do Oeste, Rolim de Moura e Vilhena nessa primeira edição, né? São 10 municípios, a verba que conseguimos dá para fazer esses 10. Pedimos a Deus que haja sensibilidade
dos gestores públicos e dos ingestores públicos, né? Que tem uma turma que não faz nada a não ser ingerência, né? Então, aí, essa turma aí, né? Pare de nos perturbar, para que possamos dar sequência às nossas atividades. E então pedimos a Deus que também o coração da deputada Rosângela Donadon seja mais uma vez tocado, para que ela possa fazer mais uma emenda, né, parlamentar, para que a gente dê sequência nessas pesquisas e possa cobrir os 52 municípios do estado de Rondônia. Por hoje, eu paro por aqui, depois é cada um acessando o site, vendo, interagindo. Ah, tem erro, isso aqui está grande, está pequeno, por favor, diga para mim, né? Que é para eu poder mudar, melhorar. Se você sair falando para os outros, eu não vou poder fazer nada, mas se falar para mim, eu melhoro. Eu procuro sempre aqui ajeitar melhor o negócio, certo? E, colocado isso para os senhores, eu faço um pedido de coração. É uma coisa assim que está sendo muito necessária no momento, eu acho, a gente ter uma postura diante dos homens públicos, no sentido de cobrar deles uma percepção melhor do sofrimento humano. Eu não consigo acreditar, pelo pouco que eu conheço de planejamento de cidades, eu não consigo acreditar que uma tragédia como a que está se abatendo hoje sobre as cidades do Rio Grande do Sul seja apenas uma questão climática, natural, choveu demais. Para mim, professor Carpinteiro, planejamento, se não resolvesse, pelo menos minimizaria o sofrimento daquele povo. Agradeço a todos pela atenção. Ah, sim, obrigado. E lembro que nesta sexta-feira, aqui mesmo, dia 17, né, às 14 horas, né, estaremos ofertando gratuitamente o curso, o primeiro módulo presencial do curso de Planejamento Estratégico e Direito da Cidade. Quem quiser aprender mais um pouquinho, esse ano aí o governo federal resgatou, né, a Conferência das Cidades, vai voltar, né? Já está... Eu estou até na comissão organizadora da etapa municipal aqui. E o Wellington, que é diretor também da nossa organização, está na comissão organizadora estadual. E o professor Balau certamente deve estar na organização da Conferência da Nacional, né? Vocês vejam que, né? Isso que eu falo, olha para o lado aqui que você vai ver que tem um pessoal seleto, né? E aí nós teremos aqui no dia 17 a abertura desse curso, tá, gente? Tem que escrever? Tem. Vai lá no site, lá, no Event 3, que vai estar lá, curso de Planejamento Estratégico e Direito da Cidade. Teremos 3 aulas, professor Antônio Carlos Carpinteiro, falando de experiências e perspectivas do planejamento urbano em Rondônia. Professora Cidinha Zuim, falando de cidade educadora. E professor doutor Marcos Vinícius Rivoiro, falando de posturas municipais como instrumentos de educação. Certo? É o primeiro módulo, é um curso sequencial, depois vem outros e outros, tem as atividades online, complementares, certo? E isso aí, graças ao espírito gracioso e colaborativo desses docentes que eu citei, Antônio Carlos Carpinteiro, Cidinha Zuim e Marcos Vinícius Rivouro, a gente está conseguindo ofertar de graça para a população, certo? Porque se for depender de uma turma aí, rapaz, é um tal de faz um ofício, manda para cá, e não sei o quê, pede aqui, pede ali, o povo para gostar de enrolar, Deus me livre. Eu já não tenho mais idade, né? Eu já não tenho mais aquela paciência, assim, então eu mando para recuperar e vou correr atrás de executar, de fazer, né? E
Então, tá? Sexta-feira, aqui, às 14h. Outro aviso? Ah, tá. Ah, sim, é de graça, gente, tá? Sexta-feira. Mas nós assumimos um compromisso aqui com a administração da biblioteca. Eles estão em campanha de arrecadação de donativos para o Rio Grande do Sul, tá? Então, traz aí alguma coisa, não é? Ah, tem que ser 2 quilos, 5 quilos, não sei, não. Aí é pagamento, não é doação, né? Doação é de coração, né? Espontâneo. Água, né? Eles pedem alimentos, né? De preferência não perecível, tá? Então, que Deus toque o coração de vocês, que estejam com a gente. Aproveito a presença do professor Everton, né? Do CAL, né? Que os nossos amigos arquitetos possam aproveitar de beber nessa fonte, que é Antônio Carlos Carpinteiro, certo? E a gente, então, fazer aí uma reunião bem bonita aí na sexta-feira, com esse nosso curso de Planejamento Estratégico e Direito da Cidade. No mais, senhores, quero expressar minha profunda gratidão por terem me aturado aí por alguns minutos. Não é todo mundo que consegue, não, viu? Eu já tenho experiências assim que... Eu queria que você esclarecesse também um pouco a diferença do que você faz do direito à cidade ao direito da cidade. Ah, tá, professor. Que no direito... Isso. Vamos lá, olha que coisa boa a gente interagir, né? Arquitetura, urbanismo com direito, né? Isso é muito gratificante. O direito à cidade, ele vem melhor formulado assim no mundo acadêmico por Henri Lefebvre, né? Com a sua obra do Direito à Cidade. E aí, como eu disse, né? O Henri Lefebvre, filosofando e propondo sociologicamente, ele tem uma ruptura com o racionalismo hegeliano, né? Que é aquela coisa da lógica hegeliana, tá? E começa-se, então, a despertar para o lado da... Hoje existe até uma área no direito, que é o direito à felicidade, certo? Essa visão dele, ela ensejou movimentos, como a gente conhece, de Jenny Jacobs, né? De pura militância, né? Em defesa dos direitos do cidadão. Então, vamos pensar a cidade como um espaço de convivência, um espaço de realização de projetos de vida. E aí nós não estamos falando propriamente ou estritamente de ordenamento jurídico, né? O direito da cidade toma essa principiologia ofertada pelo direito à cidade, obviamente, não rompe com isso, e só que começa a trabalhar o quê? Já o ordenamento jurídico. E aí tem uma coisa muito peculiar no direito da cidade, que é o estudo dele conjugado com o estudo do planejamento estratégico, né? Porque, diferentemente de um direito natural, né, como o direito penal, tirar a vida de alguém, né, essas coisas, no direito da cidade, o ordenamento ele deve estar diretamente associado a um planejamento, né? Por que eu não posso botar uma banca de jornal aqui nessa praça? Ah, porque é pecado, né? Sua alma vai para o inferno. Não, é porque no planejamento do uso daquele espaço não se comporta aquilo, né? E por que não se comporta aquilo? Porque a praça deve ser um espaço livre para a gente passear, para a gente andar, não pode estar obstruído, né? Isso os senhores vão ver conceitos assim, jurídicos hoje, do professor Herman Benjamin, eu sempre troco, falo Benjamin, Herman Benjamin, né? Ministro hoje do STJ, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente em 2000, ele esteve em Rondônia no simpósio de Direito Ambiental Internacional, e o professor Herman Benjamin hoje, por exemplo, ele fala da calçada como o mínimo existencial do pedestre na cidade. Não? Aí, isso, eu diria que é direito à cidade, né? Consubstanciado no direito da cidade, né? Direito da cidade puro. Aí você pega o Código de Trânsito Brasileiro que está lá, calçada é a parte da via pública destinada, tem que ter tantos metros de largura. Aí né? É uma norma urbanística que não tem essa filosofia toda, né? Do mínimo existencial do pedestre na cidade, sabe? Agradeço, então, mais uma vez aos senhores, né? Espero ter a presença dos senhores na sexta-feira, né, conosco aqui,
participando desse curso de Planejamento Estratégico e Direito da Cidade. E passo a palavra aqui ao nosso cerimonialista para que dê sequência aos trabalhos. Obrigado, Edson. Eu lembro muito uma das primeiras aulas da professora Nancy, professora de História lá no Colégio Rio Branco. E uma das coisas que ela chegou na sala e perguntaram se todos sabiam o que era história. E aí a gente ficou numa dúvida, com medo de responder alguma coisa errada, e ela falou que história é exatamente isso, é o estudo do passado para a melhor compreensão do presente. A gente percebe nessa pesquisa a importância que é fatos históricos para solidificar ainda mais a sustentabilidade disso aí. Essa pesquisa só foi possível, além da emenda parlamentar da deputada estadual Rosângela Bonadon, porque tem uma entidade aqui que desenvolve pesquisas e procura incentivar, fomentar esse estudo no estado de Rondônia. Para falar um pouco mais estrategicamente, não deixamos para falar depois do Edson, porque consegue perceber, após a fala dele, a importância que é esse movimento de pesquisa no âmbito do município de Porto Velho, especialmente o estado de Rondônia, que foi colonizado, como todos nós sabemos. É importante destacar isso e que, em tempo, possamos ainda apresentar estudos tão importantes. As pesquisas desenvolvidas pelo projeto Observatório das Cidades foi desenvolvido com fomento da Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e a Pesquisas, a FAPERO, a pessoa do seu presidente Paulo Renato Haddad, também na pesquisa do Davi Pinto Castiel, para falar sobre essa entidade, sobre o fomento à pesquisa científica. Vou convidar aqui o diretor de pesquisa da FAPERO, senhor professor, doutor, meu amigo, doutor Marcos Vinícius Rivoio, por favor. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, Edson, pela oportunidade. Agradeço nesse instante a todos que aqui estão, claro, uma plateia qualificada no interesse de entender o nosso espaço, de melhorar a nossa vida e de atuar em prol do próximo. Então, é com grande satisfação, honra, que a FAPERO participa desse projeto, cumprindo sua meta, cumprindo seu objetivo, que é o de trazer amparo para que novos conhecimentos sejam alcançados. A FAPERO, explicando a instituição, porque aqui todos são pesquisadores, só por estarem aqui já são pesquisadores, porque estão em busca de informação. A FAPERO existe para dar condição de pesquisas científicas e pesquisas de inovação tecnológica, voltadas para o desenvolvimento de Rondônia. Dessa forma, a FAPERO tem vários projetos que são lançados por meio de editais de chamamento e, a partir desses editais de chamamento, dentro da expertise de cada um, há a condição de participar do processo seletivo e tentar alcançar a verba necessária para o desenvolvimento do estudo, sendo ele científico, e como desenvolvimento científico a FAPERO pode citar a questão, por exemplo, do ocroma, que é uma planta que pode substituir o mercúrio na extração do ouro. Então é algo muito significante para fazer com que a lavra de ouro possa ser entendida como algo que não prejudica tanto o meio ambiente e a vida humana. Então, é uma pesquisa amparada pela FAPERO. Todos os recursos para trazer os pesquisadores, fazer as imersões nos rios aqui da região, buscar as informações, vêm a partir de dinheiro, muitas vezes público, na maioria delas, e que são direcionados por meio dos editais da FAPERO. Esse na área científica. Também na área científica temos questões de eventos que são programados por um projeto chamado PAE, que é o projeto de apoio a eventos, onde ou no qual os pesquisadores recebem verbas para realizarem eventos como esse aqui. E o fomento, o
pode chegar a R$70 mil para a realização de um evento. Há também na área de inovação tecnológica pesquisas significativas que buscam, por exemplo, a melhoria da agricultura rondoniense. Então, nesse momento, existem 8 tipos de frutas que estão sendo pesquisados para que aqui em Rondônia a produção seja melhorada e, a partir dessa melhoria, nós não tenhamos que investir tanto em transporte e não precisemos poluir tanto para essas frutas que vêm de outras regiões distantes do Brasil serem consumidas aqui em Rondônia. Entre elas, o mamão, a acerola, o próprio cacau e assim por diante. Então essa é a função da FAPERO. Espero que a FAPERO esteja próxima do caminho de cada um que aqui está. E assim nós permanecemos à disposição. É um cargo de confiança que eu ocupo atualmente, estou nessa diretoria científica, à disposição para que todas as ideias sejam levadas até a FAPERO, para que a gente analise as questões e, quem sabe, busque algo na área de cada um de vocês. A FAPERO também ampara o jovem pesquisador, aquele doutor que tem menos de 5 anos de titulação de doutor, em projetos CAFIX, são projetos de fixação. A FAPERO aporta bolsas para doutores hoje algo em torno de R$4.500 mensais, e esses doutores desenvolvem suas pesquisas em atividade conjunta com secretarias, com outros órgãos. A própria FAPERO, por exemplo, ela tem em seus quadros 12 bolsistas CAFIX que atuam para a pesquisa de Rondônia. Então, além disso, a bolsa para aquele que está fazendo o seu doutoramento, para aquele que busca um doutoramento no exterior, um pós-doutoramento, todas essas questões são caminhos que a FAPERO pode desenvolver. E assim, preciso deixar claro que a existência, a atuação da FAPERO ocorre a partir da intenção do atual governo Marcos Rocha aqui em Rondônia. Todas as decisões saem desse governo e são investidas conforme o direcionamento dele. Muito obrigado, espero que pesquisadores tenham cada vez mais espaços e que a FAPERO possa cada vez mais amparar a pesquisa em prol do desenvolvimento de Rondônia. Muito obrigado, parabéns Edson, parabéns a todos os pesquisadores que atuam no grupo. É assim que Rondônia cresce, com conhecimento e, a partir do conhecimento, com foco e determinação. Muito obrigado. Obrigado, Marcos.